O cinema é uma forma de arte plural. Ele representa a humanidade através de histórias universais. Mas mesmo tendo uma quantidade expressiva de mulheres no cinema trabalhando em diversos departamentos, a indústria raramente faz justiça ao trabalho delas. Ainda mais se estivermos falando de cinema de gênero, como horror, fantasia e ficção científica. Como aqui a nossa obrigação é com esse gênero das navinhas e alienígenas, eu decidi falar dos meus filmes favoritos de ficção científica dirigidos por mulheres. Eu pensei em seguir uma ideia de top 5, mas tecnicamente essa lista vai mencionar bem mais do que isso. Porém, eu vou destacar apenas os que eu considero os melhores. É claro que há temas ou aspectos das obras que podem passar batido por mim. Homem, branco, cisgênero, hétero, é uma ameaça. Mas como vocês sabem, eu adoro indicar filmes e acredito que o público precisa conhecer essas obras e essas diretoras. E eu vou tentar fazer uma lista que não seja muito óbvia. É claro que eu não vou contar Matrix das Wachowski, porque esse filme vocês todos conhecem e provavelmente já assistiram. E obviamente ele estaria no topo, porque ele é o auge do cinema de ficção científica pra mim. Mas os que eu vou mencionar aqui não ficam pra trás. Começando sem rodeios, vamos direto pra ação. Como o caótico Tank Girl, adaptação dos quadrinhos feito pela Rachel Talalay, que é bem sugestivo e diverte com a sua protagonista em um futuro distópico à busca de água, ou o filme Aeon Flux, dessa vez adaptando uma excelente animação de mesmo nome, mas é uma pena que o estúdio acabou cortando e alterando muitas das decisões criativas da diretora, a Karen Kusama, já que poderia ter sido muito melhor na sua experimentação considerando o material original. Caso o seu interesse seja uma ação mais divertida que brinca com os elementos narrativos de forma mais descontraída, eu indico bastante você assistir Turbo Kid, que é mais uma distopia, só que dessa vez com muito da identidade visual dos quadrinhos e referência de clássico do gênero. E ele é co-dirigido pela Anouk Wissel. Essa primeira categoria que eu tô abordando tem muitas opções, desde longas mais voltados para narrativas sobrenaturais, como o filme Poderes Extraordinários, da Julian Hart, ou uma investigação no ar estrelada pelo Hugh Jackman e a Rebecca Ferguson no filme Caminhos da Memória, da Lisa Joy, que você provavelmente conhece pela série Westworld. Mas se eu tivesse que escolher apenas um filme para representar o cinema sci-fi de ação, eu sou obrigado a indicar o excelente Estranhos Prazeres, da Catherine Bigelow. Em Estranhos Prazeres, o ex-policial Lenny Nero agora trabalha como um vigarista vendendo gravações ilegais que passam os sentimentos e sensações de quem gravou para as pessoas que está assistindo. Mas no meio da tensão dos conflitos raciais da cidade de Los Angeles, o Lenny descobre uma grande conspiração. O longa explora uma paranoia que tomou conta dos Estados Unidos durante a virada do século, essa incerteza sobre o futuro e alguns conceitos bem atuais sobre a manipulação da verdade. Sem contar que o tema principal envolve a brutalidade policial e a importância de construir uma comunidade forte para bater de frente com a violência crescente fomentada através de ideologias fascistas. The issue isn't whether you're paranoid, Lenny. I mean, look at this shit. The issue is whether you're paranoid enough. Mas nem todo mundo quer um filme com tanta ação e prefere algo mais introspectivo. Não que os que eu mencionei anteriormente sejam incapazes de fazer você pensar, porém esses próximos não são só reflexivos na trama, mas na ambientação e no tom. Muitas vezes eles têm foco no seu lado mais conceitual. O que acontece, por exemplo, em Little Joe, A Flor da Felicidade, o complexo drama familiar da Jessica Hausner sobre uma planta capaz de ajudar as pessoas com depressão. Também temos a conceituada diretora Claire Denis se arriscando na ficção científica com seu filme High Life, sobre uma nave tripulada por prisioneiros que aceitaram fazer parte de um experimento reprodutivo, o que rende debate sobre os conceitos de maternidade, sexo e a necessidade por conexão, em contraste com o espaço vazio do exterior da nave. Outros ótimos exemplos são os debates da distopia política, de aparelho voador a baixa altitude, ou a instabilidade financeira e a crise de identidade do filme Advantageous, mas um filme que me deixou mesmo reflexivo por dias foi a Jornada Espacial dirigida por Pella Kagerman em Aniara. Aniara é uma daquelas obras que melhor representa o conceito de perda de identidade. Ele fala sobre um cargueiro espacial em direção a Marte, que sofre uma mudança de curso e faz com que os passageiros questionem a possibilidade de um futuro e o estado do seu presente. Além dessa premissa, os personagens possuem suas próprias complexidades, até mesmo aqueles tripulantes que são mais arrogantes recebem um tratamento do enredo e faz com que todo mundo seja tratado como um ser humano. Se você é o tipo de pessoa que gosta de assistir um filme com calma, meio moroso mesmo, pega um chazinho, pega um café, assiste ele com calma, preste atenção nos temas, segue a narrativa dos personagens, é pra você. Até agora focamos só no cinema internacional, mas tem muita ficção científica boa no Brasil, ainda que não tenhamos tanto quanto merecemos. Aqui é o Brasil! Um dos longas sci-fi mais populares e que acabou virando uma certa piada entre algumas pessoas é a distopia na procura por água no filme Aquaria, da Flávia Moraes, que foi descaradamente plagiado pelo Denis Villeneuve em Duna. Se eu pudesse libertar
a luz que existe em seu olhar. Mas brincadeiras à parte, Aquaria até tem boas ideias, mas é uma execução confortável demais porque ele sabe que tá dependendo apenas da popularidade da dupla Sandy & Júnior para se vender. Felizmente, temos filmes bem melhores, como Um Homem Só, da Cláudia Jovan, onde o Vladimir Brista interpreta Arnaldo, que está cansado da sua vida e visita uma clínica para poder criar uma cópia sua, e assim essa nova versão continua de onde ele parou e o Arnaldo pode começar a sua nova vida. É bem divertido, tem um ótimo elenco, Mariana Giménez, Ingrid Guimarães, mas o meu escolhido para representar o cinema nacional é o longa da Yuli Gerbasi, A Nuvem Rosa. A Nuvem Rosa conta a história de uma misteriosa nuvem tóxica que faz com que as pessoas fiquem de quarentena em suas próprias casas, mas essa situação faz com que a Giovanna precise conviver com um homem que acabou de conhecer e não pode expulsar da sua casa. Enquanto esperam uma solução, dias e anos se passam e os dois começam a formar uma relação cada vez mais complexa. O filme chamou bastante atenção durante a pandemia porque, com uma premissa dessa, parece até que ele foi uma resposta ao Covid-19, mas na verdade ele foi realizado antes. Ainda assim, muitos dos debates dele podem ser tratados como paralelos entre a pandemia, isolamento social e como isso pode mudar o rumo não só da sociedade, mas de cada indivíduo. Depois de falar sobre essas obras introspectivas com um drama mais denso, podemos ir para algo mais leve, mas não menos relevante ou complexo. Nesse caso, podemos considerar Salve-se Quem Puder, uma comédia bem divertida da Helena Wilson, sobre um casal tentando se manter desconectado das redes sociais em uma cabana isolada na floresta, mas logo se encontram no meio de uma invasão alienígena. Esse é um tema trabalhado com muito mais sutileza numa pequena comédia de escritório que eu adoro, da diretora Amber Benson, chamado Drones. Ele tenta misturar The Office com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, e por mais que essa mistura seja um pouco aleatória, acaba funcionando. I'm supposed to alert my people when the Earth is ready. Ready for invasion? No. Good. Destruction. Mesmo gostando desses que eu acabei de mencionar, o destaque vai acabar indo para outros dois. O primeiro deles é um romance melancólico chamado Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, da Lorene Scafaria, que tem um ótimo elenco e um lindo enredo, porém se eu tivesse que escolher uma outra obra com uma abordagem similar, mas que eu considero melhor trabalhado, seria O Homem Ideal, da Maria Schrader. A proposta de Um Homem Ideal é tão simples quanto a execução, e é por conta disso que o resultado soa tão genuíno. Alma é uma arqueóloga que precisa de recursos para finalizar sua pesquisa, então ela aceita participar de um experimento no qual passa a conviver com um robô humanoide, o Tom, programado com a principal função de fazer a alma feliz. É quase uma comédia romântica na superfície e o filme surpreende com a maneira que ele explora cada aspecto da vida da protagonista e os diversos debates levantados por conta da sua relação com esse robô humanoide. Começa divertido e engraçado e não demora muito para ele começar a te emocionar com os temas que ele aborda. Até agora seguimos filmes que possuem estruturas de um cinema mais realista, de formato clássico, de compreensão clara. Mas eu não posso deixar de mencionar um dos meus tipos favoritos do cinema, o que experimenta com formato ou trata a narrativa como conhecemos, como apenas um dos vários elementos em favor de uma experiência única. Aqui a gente pode incluir o excelente musical Neptune Frost, da Anísia Ouseiman, um protesto vibrante e surreal contra o imperialismo que tem se tornado cada vez mais relevante, mas se você quiser uma experimentação completa com formato, temos o filme Anti-Clock, da Jenny Arden, ou o bizarro Technolust, que é protagonizado por várias versões de uma Tilda Swinton em busca de novas experiências. E ele é dirigido pela Lynn Hirschman Leeson, que geralmente trabalha bastante com temas comuns da ficção científica, principalmente a nossa relação com a tecnologia. Por mais que eu adore os que eu acabei de mencionar, eu deixei por último o que talvez seja o meu favorito de toda essa lista. Ele é dirigido pela Lizzie Borden, o incrível Born in Flames. Estabelecido em um futuro onde uma revolução aparentemente pacífica tomou conta do governo estadunidense, Born in Flames pode até ser um pouco complicado quando ele tenta debater temas como socialismo, mas podemos compreender a proposta do filme quando levamos em conta o debate principal sobre como até mesmo em uma possível utopia os únicos beneficiados continuam sendo uma elite privilegiada. Assim, um grupo de mulheres decide se organizar para levar a revolução para as minorias que continuam sofrendo com desemprego, violência e preconceito de cor, gênero e classe. O filme emprega um formato semi-documental e ele experimenta com o formato para criar uma sensação de confusão e caos que casa muito bem com a proposta de revolta da diretora. We must fight back when and ever we are unjustly attacked. Conhecer o cinema de ficção científica é uma jornada para descobrir novas vozes e visões para representar de forma única incontáveis universos.
Essas são só algumas das minhas diretoras favoritas de ficção científica, e eu nem mencionei fora do cinema, porque se eu for pra TV, por exemplo, eu vou acabar falando da Brit Marlin, e ela merece um vídeo próprio porque ela é maravilhosa. Qual a sua diretora favorita da ficção científica e qual desses filmes te interessou mais? Deixe nos comentários, não esqueça de seguir e apoiar o nosso projeto através dos links na descrição. Até a próxima!